A FENPROF está completamente contra aquilo a que o Governo chama de descongelamento da carreira, nomeadamente aqui da carreira dos professores. Temos ouvido falar em faseamento, podemos dizer que os professores em faseamento estão há 7 anos sem o tempo de serviço ser considerado em cima de mais 2 anos e meio anteriores, e o problema maior é que o Governo fala agora em descongelar as carreiras, mas também o que já fez saber é que não lhe passa pela cabeça voltar a recuperar o tempo de serviço que foi perdido. E isto é absolutamente inaceitável. E é absolutamente inaceitável porque é tempo que os professores cumpriram, é tempo sobre o qual os professores fizeram os seus descontos e é tempo que em outras carreiras da administração pública vai ser considerado na medida em que nas carreiras em que os anos de serviço são convertidos em pontos, o Governo diz que os pontos contam, inclusivamente se houve anos em que os pontos não foram atribuídos por falta de avaliação, vai ser criado um mecanismo de atribuição desses pontos e, portanto, ainda que não conte tudo imediatamente, os pontos de todos os anos do congelamento vão ser considerados. No caso dos professores, e porque a carreira não se organiza por pontos, o que o Governo diz pura e simplesmente é o que lá vai, o que não contou não conta e, portanto, aquilo a que nós chamávamos tempo perdido, se isso acontecer, de facto, passa a ser tempo roubado. E isto significa que, ao abrir o descongelamento da carreira, portanto, a partir de janeiro, e ao ser pago, como o Governo tem dito que o fará, 1/3 em janeiro, significa que as pessoas, que os professores não vão ter 1/3 da reposição da verba que estão a perder, ou seja, não é considerado todo o seu tempo de serviço para calcular qual era o escalão em que o professor deveria estar e, portanto, é 1/3 desse valor em janeiro e no próximo ano os restantes 2/3, mas o que o Governo está a dizer é que pagará 1/3 do escalão seguinte, ainda que o professor tivesse direito de ir para 4 escalões à frente, sendo que todo o tempo acima deste reposicionamento é simplesmente apagado. Para dar um exemplo concreto, um professor com 16 anos, por exemplo, de serviço. Um professor com 16 anos de serviço deveria estar no 5º escalão da carreira e está no 1º. O que o Governo diz é que não o coloca no 5º, nem no 4º, nem no 3º, mas que apenas pretende pagar em janeiro de 2018 1/3 do 2º escalão. Ou seja, se nós compararmos a perda mensal por estar 4 escalões abaixo daquele em que deveria estar, um professor que está neste momento a perder mensalmente mais de 600 euros no seu salário, e falamos aqui em valores brutos, portanto mais de 600 euros brutos do seu salário, o Governo diz que lhe vai pagar em janeiro qualquer coisa como 60 euros e líquidos do seu salário. Ou seja, o Governo diz que no próximo ano 2018, 90% do salário não é pago, sendo que todo o tempo que tem a ver com a não contagem e que deveria dar lugar ao reposicionamento no escalão em que o professor deveria estar, esse simplesmente o Governo quer apagar. Isto não é aceitável. Os professores não vão aceitar ser simplesmente roubados de um tempo que cumpriram, de um tempo que, dentro dos mecanismos de avaliação que estão previstos, cumpriram o que era obrigatório e, portanto, de um tempo a que têm direito. Aliás, é bom também que se acrescente que o Ministério da Educação, o Governo, aliás, se não considerar esse tempo, fará com que mais de metade dos professores portugueses, bem mais de metade dos professores portugueses, mesmo que cheguem aos 70 anos de idade, portanto a idade limite para poderem trabalhar na administração pública, jamais conseguirão atingir o topo da carreira. E não se pode ter uma carreira para a qual, por mecanismos que têm a ver com imposições de ordem política àquele que é o desenvolvimento normal de carreira, os profissionais não vão poder chegar ao topo da carreira e, portanto, concluir todo o seu desenvolvimento. Faça isto. O que a FENPROF fez foi, na quinta-feira, e após a reunião verificada no Ministério das Finanças, dirigir ao Ministério da Educação, ao Ministro da Educação, exigindo uma reunião, portanto, dirigir um ofício, exigindo uma reunião para a próxima segunda-feira. Até porque, convém também dizer, na reunião do Ministério das Finanças, a delegação do Governo que estava presente disse que não conseguia, não era da sua competência, poder discutir aspectos concretos do descongelamento dos professores e a informação que nos deu é que remeteria, ou que remeteu já, para o Ministério da Educação a continuação das negociações. Aliás, é algo estranho, porque desde a primeira hora a FENPROF exige que seja no Ministério da Educação que essa negociação se dá,
e desde a primeira hora que o Ministério da Educação disse que não, sobre carreiras era nas finanças. Vem agora a confirmar-se que as finanças têm falta de competência para esta matéria e voltam a remeter para o Ministério da Educação. Provavelmente há aqui uma tentativa de ganhar tempo para não resolver problemas. Nós exigimos para segunda-feira uma reunião com o Ministro da Educação e aquilo que podemos dizer é que se essa reunião não tiver lugar, ou se, tendo lugar, da reunião não resultar a consideração clara do tempo, ou seja, que há um mecanismo claro de recuperação do tempo de serviço e da sua consideração para a carreira dos docentes, pois com certeza que na terça-feira os professores, a FENPROF, anunciará as formas de luta e aqui a greve, aqui as manifestações, aqui todas as formas de luta serão legítimas para fazer valer direitos, que são os direitos dos professores e que neste momento estão a ser discriminados dentro da administração pública. Dizer que nós admitimos um faseamento para a recuperação do tempo de serviço. E, portanto, aquilo que a FENPROF defende é que ou os professores agora são simplesmente colocados no escalão seguinte, tendo direito a tal, e faseadamente vão recuperar todo o tempo de serviço para poderem ser reposicionados ao fim de algum tempo no escalão a que têm direito, ou então, se o Governo quer pagar 1/3 apenas agora, então tem que ser 1/3 do valor total a que os professores têm direito de ser posicionados. Calcule-se um escalão correto de cada professor, veja-se a diferença que existe de salário entre a situação atual e então aquela que é a correta, e aí nós estamos de acordo que seja 1/3 agora e os restantes 2/3 para o ano que vem. Se não for assim, então terá que ser o reposicionamento completo, no valor completo, em janeiro, no escalão seguinte, porque depois o faseamento será o faseamento da recuperação do tempo de serviço. E, portanto, e assim concluo, porque é esta a nossa posição, os professores não aceitarão que o seu tempo de serviço cumprido, zelosamente cumprido, avaliado, e um tempo de serviço sobre o qual fizeram os seus descontos todos, que dentro deste processo de descongelamento de carreiras da administração pública seja um tempo para perder definitivamente. Isso não aceitamos, porque os professores merecem ser respeitados também no seu direito a uma carreira digna, a uma carreira valorizada e, no fundo, a ter direito a chegar ao topo da sua carreira. Que o Governo e o Ministério da Educação ouçam bem isto, porque toda a instabilidade que surgir nas escolas, as lutas que vão ser desenvolvidas em torno desta matéria, tem um único responsável, se for necessário chegar aí. Chama-se Governo, porque os professores não pactuarão com a perda de direitos, seja qual for o Governo ou qual for a justificação que queiram dar para isso, porque não há justificação nenhuma que possa, de facto, fundamentar uma decisão desse tipo.